noite, sejam bem-vindos a mais um Tricocast, hoje aqui ao vivo com você, que está aí na sua casa, aproveita para mandar a sua mensagem, interagir com a gente, porque hoje eu tenho mais uma dupla aqui para conversar, uma dupla muito especial e eu tenho certeza que a gente vai se encantar com a história deles e também eu quero saber de muitas curiosidades. Essa noite estão aqui comigo, eles são um casal na vida e também na profissão. Doutora, eu vou começar pelas damas, tá? Doutora Luciana Kirsten, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Vanessa. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Um prazer sempre estar com você. Sempre. Lu é minha tricoteira, né? Tá na TV e hoje tá aqui, mas tá com um convidado especial, né, Lu? Hoje é diferente, né? Vou deixar você apresentá-lo, então, vai. Então tá. Então vou apresentar o meu marido, Dr. Kalil Kirsten, meu sócio na vida e na empresa. Boa noite, doutor. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. É um prazer estar aqui com vocês. Romper essa questão, para mim, é meio difícil, mas eu tenho certeza absoluta que eu estou bem à vontade com toda a sua equipe, com a recepção que você já nos fez. E vamos em frente, vamos tentar fazer com que quem está do outro lado se divirta e conheça um pouquinho mais da nossa história e do nosso conhecimento. Sim, ó, o Dr. Kalil falou que estava super nervoso. Acho que é a primeira vez de uma entrevista os dois juntos, né? Sim. E eu falei, a ideia dessa temporada é exatamente essa, é a gente conhecer as histórias, conhecer as pessoas, e tem algumas histórias que só o outro vai contar, que nunca a gente vai falar, como uma que a gente estava conversando já ali fora da feira, que daqui a pouco a gente vai trazer, tá? Feira, verdade da feira. Mas vamos lá, antes disso tudo, hoje vocês são casados, mas eu quero saber como é que começou essa história que Luciana foi aluna do Dr. Kalil, é isso? Como que vocês se conheceram? Quem vai começar? Quem vai contar? Quem conta? Eu conto, você conta. Não, você já está contando, manda ver. Vai, Lu. Bom, eu era aluna, primeiro aluna. Ele era professor, depois se tornou coordenador do curso de prótese. E aí ele me convidou para ser monitora dele. Fui monitora e ali as coisas começaram a acontecer, porque eu fiz uma prova e nessa prova eu gabaritei. Porque ele era bem assim, sabe? Não tinha muito contato com o aluno, só o essencial. Tá. E nessa prova ele foi perguntando, né? Quem é número tal, quem é número tal? E aí quando chegou no meu número 27, aí ele, quem é o número 27? Aí respondi, eu. Aí ele deu uma olhadinha assim, porque ele nem olhava, né? Aí ele deu uma olhadinha, aí ele pode pegar a prova. E daí pra frente a gente começou a trocar os olhares, a tomar uns lanches com outros alunos, e aí a gente começou a se conhecer melhor. É isso mesmo, doutor? Primeiro que ela já me deu raiva, né? Porque um professor que tem que dar 10 numa prova já dá raiva do aluno. E tinha pergunta dissertativa, O fato não era é esse, alternativa. né? Olha. Eu sou formado em administração de empresas e a gente tinha uma matéria dentro do nosso curso que era administração para laboratórios. E a nossa aluna, a Luciana Kirsten, hoje, né, com o número 27, que é o número do meu aniversário, do dia do meu aniversário. Olha as coincidências. Ela só não citou que eu nem olhava para os alunos ao dar a nota. É verdade. Eu com a cabeça baixa ia dando nota até que chegou um 10 na minha frente. Eu falei, não é possível, eu não vou dar essa nota. Mas já estava dada, eu chamei e foi muito curioso. E a partir dali ela acabou chamando a atenção por essa questão e depois vieram outras que talvez a gente vá contando durante o trajeto. Mas então, antes você falou que foi aluna dele num curso de prótese, eu queria saber um pouquinho da história profissional de vocês até chegar nesse encontro, porque Lu, então, tem formação em prótese e hoje atua como nutricionista, que a gente vai falar daqui a pouquinho também dentro da clínica, e o Dr. Kalil, cirurgião. Conta um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Ele já era protético, já tinha o curso de prótese. Conta a sua. Hã? Conta a sua. Depois eu conto a minha. Não, então, aí eu Tá fui bom. aluna dele, eu era aluna dele, monitora. Foi sua primeira formação? Foi. Tá. Então, a gente começou a se relacionar e quando eu me formei, ele me propôs montar um laboratório, nós dois juntos, ele já tinha o dele.
E aí montamos esse laboratório juntos e fomos construindo e fomos namorando, e aí veio nosso primeiro filho. E aí nesse trajeto ele foi também construindo a história dele profissional, até que chegou a nutrição num determinado momento, que para mim fez muito sentido junto com a odontologia. A sua primeira formação, então, foi prótese, é um curso técnico, né? Isso, e depois veio a nutrição. E hoje a sua atuação é focada, Sim. é sócia do Dr. Khalil, dentro do escritório, mas a tua atuação hoje é nutricionista. Sim, eu administro a clínica e atuo como nutricionista. E Dr. Khalil, me conta a tua história, a tua trajetória profissional. Bom, legal. Até porque é meio curioso, né? E, além da curiosidade, acaba também caindo numa mesmice em relação a outros profissionais, advogados. Tem muitos aí que têm quase a mesma trajetória. Eu vim de uma família muito pobre e, para tentar resumir, 43, 44 anos em alguns momentos, tá? Os dois são de Santos? Sim, sou de Santos. Tá, ok. Eu nasci em Santos, fui... Na infância, fiquei no bairro do Limão por uns 6, 7 anos. Depois voltei para Praia Grande e estou por aí até hoje. Estou bem radicado. Mas aí nessa situação que eu tinha, que eu era um menino pobre, eu limpava um Landau, para o pessoal mais antigo. Né? Carro. Um carro, Landau, tinha Galaxy, enfim. E eu limpava de um protético. E esse protético um dia falou, menino, vem comigo, isso nós estamos agora em 1982, não se percam. Estamos em 1982. Para muita gente foi ontem, para a maioria das pessoas faz muito tempo. E aí vim para esse laboratório, limpando, ajudando, enfim, no que eu podia. Fiquei com esse protético por um período e queria ser administrador de empresas. E fui buscar administração de empresas. Aos 17 anos passei no vestibular de administração e fiz administração, também na aeronáutica, né? Eu trabalhei na aeronáutica. Na aeronáutica eu fui da Esquadrilha da Saúde. Então você serviu a aeronáutica? Eu fui da Esquadrilha da Saúde na aeronáutica no Guarujá. Que legal. Foi muito legal. A gente já estava na odontologia, né? E acabei ficando na Esquadrilha da Saúde. E terminei a administração de empresas quando veio o convite para dar aula, primeiro no Treinace, né, uma escola antiga que, se não me falha a memória, já fechou, e depois em outra escola, o Executivo, que também fechou, mas era de um grupo muito grande. E acabei me tornando de professor a coordenador do curso. E aí acabamos na mesma sequência que a Luciana colocou, e depois tive na Alemanha, fazendo prótese também, enfim, sou membro da Academia Americana de Osseointegração, entre outras coisas que a gente vai contando aí. Mas, resumidamente, esses 43 anos é mais ou menos essa trajetória. Ótimo. A gente ainda está falando da história profissional de vocês e, ok, quando que vocês perceberam, de fato, que essa parceria profissional daria certo, seria promissora? O que levou vocês a decidirem trabalhar juntos? Já eram um casal? Sim. Já com os 2 filhos, sim. Eu acho que principalmente a questão dos erros cometidos antes desse ponto. Né, que parece, né, que também parece que é meio comum quando um casal está junto e testando um ao outro os limites. E nós chegamos num determinado momento que esses limites ficaram muito divergentes. E a gente achou que a coisa ia degringolar. Antes de vocês trabalharem juntos, cada um atuava na sua área? Sim, eu tinha um laboratório dentro da clínica. Ok. Né? Nós montamos um outro laboratório na Conselheiro Nébias. Depois desfizemos e eu fiquei só com esse laboratório dentro da clínica dele. Então, ele tinha um laboratório dele, consultório, e eu tinha o meu laboratório. Então, a gente convia ali pacificamente, não 100%, né, amor? Então, que eu vim pro lado, vai. Tá bom, já que estamos na história, então, sim, dentro desse lugar que eu coloquei há um tempo atrás, né, alguns minutos atrás, eu fui comprando as coisas, porque era uma época que você comprava o espaço comercial. Então, eu lembro perfeitamente que a primeira parte da clínica que eu tive custou um telefone, que eram $3.000. Da Telesp. Da Telesp, né?
para quem... Era aquela época que o telefone custava carro. Você ficava né? na Era fila. eu lembro perfeitamente que foi comprado em dólar, né? Foi vendido para mim, na verdade, em dólar. E eu peguei uma linha telefônica de $3.000 e comprei uma parte da clínica. E fui comprando essa clínica, que era muito grande, aos poucos, até me tornar único dono. Né? E nessa época a Luciana estava se formando e ela literalmente alugou, sim, um espaço lá dentro da clínica que eu era o dono. Era bem dividida essa relação. Era Sim, porque muito. nós não éramos um casal casado. Nós ainda estávamos namorando, Meio que. meio noivo, meio entendeu? Meio lá, meio cá. Quem enrolou quem? Quem enrolava quem? Ele, claro. Eu nunca. Sempre. Eu nunca fiz isso. Vamos começar com as polêmicas. Eu nunca fiz isso. Nunca nem fui James Bond. Pois é. Pois é. Eu falo que enrolou bastante, tá? Falo que eu sempre quis ser o James Bond. Quem não queria? Ele morreu, né? Não, ele morreu no filme e entre nós. Tá vendo? Ele morreu. Não, e quem não assistiu o último James Bond já contei. Que jovem da minha época que não queria ser o James Bond, né? Muitas moças, carros bonitos, dinheiro e aventura. E aí entendi. Entendeu? Né? Captou, entendi, né? Bastante. Aí, coitado do James Bond foi morrendo. Foi caindo a real, vendo o valor da mulher que tinha ao lado, né? Porque aqui eu sempre vou defender as mulheres. Claro, né? E ainda a mulher tem carteira, então é isso. Vamos lá, pode continuar, doutor. Não, então, foi isso que aconteceu. Mas aí o problema da síndrome do James Bond é que o James Bond não quer terminar os filmes. Ele não quer encerrar a série. E eu também estava nessa linha. E aí que a gente, em um determinado momento, falou, olha, não dá para ser James Bond pro resto da sua vida. E a gente teve que retroceder e entender que a relação profissional, pessoal, só seria boa se realmente a gente fizesse uma parceria. E isso aconteceu. E a partir de então, nós nos unimos. O James Bond morreu. Né? Não morreu. Eu ainda sou aventureiro, vai. Não, ele não morreu, eu ainda sou aventureiro. Não. A parte da aventura ficou. Faliu ainda existe. A parte da aventura ficou. Mas, enfim, profissionalmente a coisa melhorou bastante, porque você agrega valor, você agrega caráter e você agrega moral para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que trabalham com você e principalmente para os pacientes que estão com a gente esse tempo todo. Tá, então vamos falar da clínica? Vamos entender o que é a clínica Khalil Kirsten. É isso hoje? Kirsten e Kirsten Med. Então vamos lá. Vamos explicar. São dois Kirsten. Ok. Quais são os serviços? O que vocês oferecem lá? Como que é essa integração do trabalho de um com o outro? Vamos explicar para as pessoas conhecerem, que muitas pessoas conhecem, mas... Você já falou do James, agora eu falo da clínica, tá bom? Vai, Lu, perfeitamente, manda ver. Bom, a nossa clínica dentro da especialidade, né, dentro da atuação odontologia, nós temos implantes, transplantes ósseos, reabilitação oral, as facetas em resina. Então, trazemos ao paciente não só função, mas também estética, através de toda a reestruturação que é necessária desde a base, desde o osso, até aquele sorriso perfeito, alinhado, claro, bonito, harmônico, né? Sim. Eu atuo como nutricionista, minha especialidade é gastroenterologia, então eu trato o intestino, o que é um casamento muito perfeito, porque um intestino saudável, ele não existe sem uma boca saudável. Então, a gente tem uma sinergia ali de trabalho em relação a isso, porque eu atendo pacientes dele e ele atende pacientes minhas e meus, e isso acontece de uma maneira muito tranquila, porque a gente discute casos, nós chegamos ali num momento que a gente vai ver o que é bom para o paciente, o que é indicado para aquele momento, porque muitas vezes ele fala, não, esse não é o momento de tratar isso, vamos tratar aqui. Para que esse paciente se beneficie tanto de um tratamento quanto do outro, né? Então, dentro da odontologia, como eu te falei, é uma visão global, porém dentro de uma especialidade para fazer essa reabilitação. Então, nós temos ali um centro cirúrgico, onde traz todo o conforto para esse paciente. Eu estive na clínica e eu fiquei impressionada com a estrutura que vocês têm ali. E até essa questão do transplante ósseo, né? Isso, eu vou pedir até para ele falar, tá, Lu? Eu deixo. Que acho que a parte dele é uma coisa que talvez muitas pessoas nem saibam que tem aqui em Santos, né? Eu fiquei realmente, assim,
bem impressionada com a estrutura que vocês têm ali. É um centro cirúrgico mesmo, com todos os equipamentos, né? Sim, ali traz você já vai falar do enxerto, tá? Ali traz um conforto para o paciente, porque nós temos uma cama cirúrgica. Então, as cirurgias elas não acontecem numa cadeira odontológica. E essa cama cirúrgica eu tenho todo o orgulho de dizer que foi desenhada, foi planejada, detalhe por ele. E onde, naquela época, não lembro a data que você fez essa montagem, mas não tinha em Santos, e até onde eu sei, acho que ainda não tem uma como a dele, para trazer realmente para esse paciente não só o conforto, mas a segurança de estar operando ali numa cama cirúrgica, onde o profissional ele atua numa altura determinada, onde ele consegue ter uma visualização interna da cavidade oral, da boca desse paciente, para que ele possa trabalhar melhor com um foco cirúrgico, então com uma iluminação toda apropriada, para que esse paciente sempre tenha mais segurança quando estiver operando. Então conta pra gente, doutor, que diferencial é esse? Porque eu cheguei lá, parecia um hospital. A ideia fundamentalmente, né, como bucomaxilo e implantodontista, terminando, eu disse que ia contar um pouquinho, porque, como eu disse, são 43 anos a gente fazendo não chegou isso. Nessa parte, né? Eu sou especialista do Hospital do Exército em implantodontia, bucomaxilo, pela São Leopoldo, e estamos aí, fora outras cositas, né, que a gente vai fazendo pela vida. Mas o orgulho é muito grande nesse sentido, porque a gente sempre teve muita falta de uma estrutura, mesmo que pequena, proporcionalmente a um hospital, trabalhar com o paciente nas posições corretas, né, como a Luciana disse. Porque a gente, para a cirurgia ficar, ao meu ver, redonda, agradável, e são cirurgias, às vezes, até de 9 horas, eu já tive pacientes com mais de 9 horas de cirurgia, transplantado por completo. Então, maxilas totalmente atróficas, mandíbulas atróficas. Eu lembro da última reabilitação nesse sentido, foram 9 horas e 14 minutos de cirurgia. Meio período, né, pela manhã, e o outro meio período à tarde. Então, a gente faz as 4 horas e pouco pela manhã, remove o paciente, ele descansa um pouquinho, e aí a gente volta para o período da tarde. Então, essa estrutura não é só boa para o paciente, é boa para o profissional, para a equipe que está trabalhando, né? Claro, para o paciente, maravilhoso. Mas é importante que o profissional esteja bem, esteja saudável e esteja atento. E isso, nessa estrutura que você viu lá, permite que o profissional esteja muito atento. Talvez até seja mais importante o profissional estar atento e bem do que o próprio paciente, porque o paciente está de passagem. Eu costumo, nesse aspecto, dizer o problema do avião. Quando as máscaras caírem, você primeiro salva quem pode ter mais possibilidade de salvar os outros. Então, primeiro você tem que estar bem. Eu tenho que estar bem. Como cirurgião, eu tenho que estar muito bem. Porque o paciente, mesmo tendo problema, eu consigo salvá-lo ou continuar a cirurgia. Então, nessa estrutura, me permite que, seja numa cirurgia de terceiro molar, seja numa cirurgia de transplante, de implante, eu estou bem. E aí o tempo passa muito rápido, né, para nós e para o paciente. E essa possibilidade do tempo passar rápido para ambos torna a cirurgia, torna o pós-operatório muito melhor para todos os lados. Perfeito. E como que é essa dinâmica de trabalho de vocês, né? Porque o doutor faz as cirurgias, a Lu atende como nutri e também administra a empresa. Sim. Como é que é essa dinâmica? Como é que são as divisões de tarefas e os maiores desafios? Vocês podem ficar à vontade para comentar os dois. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito, socorro. Já deu pra gente perceber quem manda, né? Socorro. Então, assim, quem trabalha muito normalmente é o cara mandado. Tá. E ainda sou protético. Então, os casos que eu reabilito, muitas vezes sou eu que faço. Entendi. Então é simples, o cara que trabalha mais, apanha mais. Ok. Né? Cada um super dividido as tarefas. Super dividido. Bem dividido. O braçal é comigo e o restante. É assim mesmo, Lu? Mais ou menos. Tem uma parte de gestão aí que é muito importante para tudo dar certo também, não é? Então, pronto.
Então, meu Deus. sem a gestão não existe sucesso. É verdade. Certo? Perfeito. Fazer essa gestão é bem desafiadora, até por conta dessa questão mesmo, dele ser o braçal, vamos dizer assim. Eu acho que a complexidade do trabalho, né? Porque ele precisa... porque não dá tempo de fazer tudo, né? Eu não consigo fazer tudo, ele não consegue fazer tudo, então a gente precisa realmente dividir muito bem. Então, ele de fato é o braçal. Ele é o que eu falo assim, então, olha, você vai atender um paciente daqui a 20 minutos porque tem que atender. É sobre isso. E aí ele tem que atender e segue o baile. Cirurgia, eu faço os agendamentos das cirurgias. Então, eu que programo essa agenda dele de segunda a sexta. E sempre com esse sorrisinho, né? Não, acho que toda a equipe, né, ela comanda isso, então as auxiliares também, né, tem que estar aí, eu tenho que estar, mas é que às vezes eu tenho que ser lembrado de sorrir, porque a gente parece engraçado, mas é mesmo. Mas a gente está focado em como será a cirurgia. Sim. E estou sendo cobrado do outro lado, sorria, não dá. Isso mesmo. Né? Não dá, eu estou preocupado em qual tecido que a gente vai usar, enfim, que vem do hospital, e eu tenho que estar atento à cirurgia, mas ainda assim sorrindo. Não é fácil às vezes, porque, não, viu? Por exemplo, os tecidos, quando chegam do hospital, eu que faço a conferência, eu que faço a solicitação, eu que mando a documentação para o hospital. Explica pra gente o que são esses tecidos. Ah, sim. Quando ele dá o diagnóstico para o paciente, por exemplo, me corrija, tá? Porque eu não sou cirurgiã. Vocês podem falar também, um complementar o outro, tá? Tranquilo, vai. Mais ou menos. que às vezes eu interrompo ele, então é melhor, né? Imagina. Eu interrompo. Imagina. Então, quando ele dá o diagnóstico para o paciente que tem a necessidade de fazer o enxerto, então ele faz ali uma programação, né, do quanto que precisa de osso. Tecido mesmo, tecido ósseo. Esses tecidos a gente solicita em hospitais, eles não são comercializados. Existe um processamento e esse processamento tem um custo e esse que é o custo do tecido, do enxerto. E aí nós solicitamos no hospital todos esses trâmites burocráticos de documentação, de envios de informações do paciente, tem que ser tudo minuciosamente enviado, não pode ter erro, porque fica registrado no hospital, porque esse tecido ele vem de doador. Então, depois até você complementa essa questão. Não, vai falando aí, eu fico aqui até terminar. Da importância da doação de órgãos. Não, mas é o que eu faço todo dia, eu explico isso para os pacientes todo dia. Mas eu vou te interromper. Então tá, então interrompe. Eu preciso. Sabe o que acontece, Vanessa? A questão dos transplantes está relacionada aos enxertos ósseos. As grandes empresas do mundo inteiro, e aí por isso que eu quero interromper, por causa disso. Porque é um tabu, inclusive, entre os profissionais. Olha, que interessante. Tá? Em agosto, agora, na São Leopoldo, eu vou dar uma aula, inclusive, sobre isso. Tá? Até para profissionais. Porque, eu vou assistir. Porque os próprios profissionais têm um tabu. Existem alguns tipos de tecidos para fazer enxertos. Ou são sintéticos, xenógenos, halógenos e autógenos. Para explicar rapidamente para quem está ouvindo. Uma aula bem rápida. Muito rápida. O autógeno é da própria pessoa, halógeno é do próprio tipo, né? É humano, mas de outro. Tá. O xenógeno e os sintéticos são industrializados, né? E o xenógeno de outra espécie. Por exemplo, bovina e suína são as mais usadas. Acontece que grandes empresas do mundo inteiro colocam como os melhores, né, os xenógenos, principalmente os bovinos. Existe uma das empresas mais importantes do mundo que coloca como a maior maravilha do mundo. E a gente com o tempo vai entendendo que não é bem assim. Eu usei muito, né? Inclusive na década de 90 era muito comum os dentistas brasileiros irem para congressos lá fora e trazerem esses materiais meio no contrabando mesmo, porque era um material altamente estudado e não tínhamos a facilidade dos bancos de ossos, como nós temos atualmente, que é exatamente a pauta que nós estamos nesse momento. Sim. E é um material muito bem estudado, mas o maior problema do estudo é a divulgação
é maçante. E muitos desses estudos, com o tempo, percebeu que tinha um viés mais econômico do que científico. Entendi. E aí foi o grande problema, e aí a gente começou a mudar e perceber que não era tanta verdade como se colocava nas publicações. No mundo inteiro, os americanos, os europeus, usam o tecido de banco de osso na razão de 70% para 30% dos outros materiais. Entendi. Só que lá fora pode ser vendido, literalmente vendido. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não, o que eu acho correto. Tá. O que eu acho correto por uma questão filosófica, mas lá eles não têm essa filosofia. Aqui é mais realmente por uma questão filosófica. Eu entendo que foi um corpo humano, enfim, eu entendo que eu prefiro desse jeito. Não significa dizer que eu estou certo ou que eu estou errado, mas é a minha maneira de pensar. Lá fora não, lá fora é vendido em caixinhas, enfim. Aqui a gente está trazendo isso, mas e a gente usava para grandes reconstruções. Agora vamos colocar a pessoa que está nos ouvindo, nos vendo. Imagina uma pessoa que usa dentadura durante muitos anos. Tá. E o que são muitos anos? 20, 30, 40, 50 anos. Né? Aquela pessoa já se entende que ela é portadora de uma dentadura e ela se vê daquele jeito. A semana passada eu reabilitei uma pessoa que já usava há 40 anos. O esposo já era paciente meu há mais de 15 e ela chegou lá e ele sempre insistindo para que ela se reabilitasse. Uma mulher bonita, em torno de 60 anos, muito bonita, usando prótese em cima e embaixo. E ela foi reabilitada depois de quase 40 anos usando prótese total, dentadura, e a vida gira, muda completamente. É um 180 absurdo, você inverte o caminho do relacionamento do casal, sexualmente. Autoestima dela. Autoestima certeza. é absurda, mas eu gosto de citar principalmente a questão sexual, porque se um casal está saudável aos 60, aos 70, aos 80 anos, a questão sexual ainda é importante. E não estamos falando muita coisa de sexo. O toque, o beijo, o contato. E a pessoa que porta prótese móvel, principalmente dentadura, se sente muito insegura. Ainda mais com todos os amigos, ou a grande maioria dos amigos, implantados. Ela se vê quase fora da sociedade. E aí vem os enxertos. E aí vem os transplantes. Porque essas pessoas, ou a grande maioria dessas pessoas, estamos falando a mais de 90%, não tem osso nenhum. E eu preciso reabilitar com ossos essas pessoas, que são os enxertos de grande porte, para que ela consiga colocar implantes. E há 15, 20 anos atrás eu tirava da costela, do ilíaco, da calota craniana, do mento, e eram 2 cirurgias. Essas extraorais, por exemplo, a gente tinha que ir para o hospital, uma cirurgia dessa, 80 mil reais, 100 mil reais. Os transplantes ósseos vieram para acabar com isso, ou para diminuir muito a questão de custo. Porque hoje eu cobro pela cirurgia, porque os tecidos são gratuitos. Ah, isso eu não sabia. É muito importante. E quem pode ser doador, por exemplo? Todas as pessoas que são doadoras de órgãos. Doadora de órgãos. Isso é uma coisa que muita gente não conhece. Vou pegar o ortopedista usa isso corriqueiramente nos hospitais. Os tecidos ósseos são usados há muito tempo. Por isso que eu falei do viés profissional, do viés cultural. Na odontologia, nós acabamos não usando tanto, mas graças a muita coisa aí, esse nicho veio para reabilitar as pessoas. Mas o ortopedista já usa há muito tempo. O bucomaxilo dentro dos hospitais já usa há muito tempo, principalmente para pacientes que tiveram câncer. Então, mandíbulas para serem recuperadas, de grande perda, maxilas recuperadas, com tecido ósseo. A única diferença é que nós trouxemos isso para o consultório. Por isso, um pequeno centro cirúrgico é importante.
Entendi. Não, a gente acabou ficando aqui, que é muito interessante. E é muito importante. Aí começa a linkar as coisas e dá para quem está nos assistindo uma ideia de como funciona. E às vezes eu não tinha esse conhecimento Sim, que sim. é gratuito, né? Eu estive já em alguns programas de TV, de rádio, e praticamente todas as pessoas vocês são da mídia. Temos acesso à informação. Perfeito. Vocês são as primeiras pessoas que têm acesso à informação. Sim. E normalmente, até hoje, vamos falar, normalmente não, até hoje, nenhum Tinha essa informação. tinha essa informação. E onde que está a falha, então, dessa informação não chegar? Ou não é uma Não, falha? não é uma falha. Não é uma Talvez falha. A gente precisa entrar mais com essa questão, com essa divulgação, falar um pouco mais? Talvez sim, talvez isso que nós estamos fazendo nesse momento seja o caminho, né? Porque é uma coisa que o objetivo final, o objeto fim, é a pessoa que precisa. Sim. E é para essa que vai chamar a atenção. E é um benefício, e muitas vezes a pessoa fica na dela achando que, sei lá, investimentos altíssimos para... Então, né? e por isso que Aliás, eu falei... tem várias perguntas me perdoe, aqui. Nesse... me perdoe. Mas vamos continuar. Mas também vem a questão do viés profissional. Porque o profissional que te atende, então agora eu vou te colocar como essa senhora de 60 anos, ou outros vários pacientes que passou por nós. Era isso que eu ia falar, já que veio no meu consultório e falou: olha, você precisa tirar da calota craniana. Se eu falar isso para você, Vanessa, talvez você... Tá, eu preciso. E a sua cirurgia tem que ser em hospital, eu tenho que ter um neurologista, eu tenho que ter um cardiologista, eu tenho que ter um ortopedista, e eu tenho que ter a minha equipe. E isso vai, assim, né? E isso vai onerar você em X reais. E não só onerar, toda a parte de pós-operatório, o tempo que você vai ter que, né, se dedicar para isso, enfim. E aí, por que eu faço isso? Porque é o meu viés pessoal, profissional. Tá. Eu só tenho isso para te oferecer, ou eu só acredito nisso, ou nos ossos bovinos e suínos. E aí, quando a gente, e não sou eu, né, vários profissionais no Brasil inteiro trabalham com banco de osso, isso parece ser revolucionário, não é. É o dia a dia de um ortopedista, é o dia a dia nos hospitais, é o dia a dia. Só trouxemos esse dia a dia para o nosso ambulatório. Sim. Só isso. E aí as pessoas acabam entendendo que é mais um viés profissional do que um viés propriamente da técnica cirúrgica ou do material que está sendo usado. Perfeito. Gente, tem muitas perguntas aqui. Vou um pouquinho, a gente já volta aqui com vocês. Nathalie Schneider, Madame, um beijo. Madame Retratos, mandando aqui, ó, cheguei. Boa noite, Vanessa e convidados. Estou atenta às informações desse casal. Marlene Toledo, minha mãe, um beijo. Gustavo Andrade, casal fantástico. Deve ser conhecido de vocês. Regina Cotovil, minha tia, um beijo. Interessante, estou amando. Boa noite a vocês. Pode fazer com anestesia para dormir? Acho que essa é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm, inclusive eu, porque toda vez que a gente fala de mexer, né, em boca, a gente tem um certo receio, né? Existe essa possibilidade? Dá para dormir? Dá. Dependendo da... Não, dá sim. O fato é que a gente às vezes faz em hospital. Vai muito, né? Não, às vezes a gente faz em hospital. Mas eu... Já vai dormir. Bom, eu detesto, né? Começa que eu detesto dentista, bucomaxilo, implantodontista, qualquer coisa ista eu detesto. Não gosto. Até porque se eu estou ali é porque eu preciso, se eu preciso é porque eu não estou legal. O fato é esse, né? Ninguém gosta de ir no médico, mas é necessário, assim como na nossa profissão. Sim, dá para fazer com anestesia geral, dá para fazer com anestesia local, dá para induzir o paciente a sono e, principalmente, dá para a gente poder deixar o paciente numa situação que ele fique agradável durante o procedimento. Sim, a resposta é dá para fazer sim. Gente, ó, estou gostando muito, vivendo e aprendendo, super educativo. Zoraide Alves, é paciente? Não. Sim. Minhas 3 cirurgias foram um sucesso e o principal, sem dor.
Deve ser paciente. Estou quase na reta final com o provisório e estou satisfeita. Então, quando finalizar, eu vou amar. Obrigada a vocês. Zoraide Alves Gama. Inclusive, falei com ela hoje. Olha aí. É uma querida, porque nós estamos agendando agora a consulta da irmã dela. E a irmã dela vai iniciar o tratamento. E o caso dela, claro que eu não vou expor todo o caso dela, mas ela iniciou com a gente por conta de uma dor muito forte que ela sentia nessa região, e o início do tratamento foi com botox terapêutico, para trazer alívio para ela, relaxamento muscular, e é algo também que é importante você falar, porque tinha relação com o terceiro molar, e porque o terceiro molar é uma pauta até que extensa, mas que é muito importante ser falada, porque é muito necessário falar sobre sisos. Ai, eu não tenho. Oh, que legal. Parabéns. Na verdade, eu tive um. Que legal. Muito bom. Eu descobri que aí tinha um que... Olha, já começamos a minha própria consulta. Que legal. Eu tive tá um com a que... maquininha aí? Pega a maquininha então, aí. deixa eu contar. Tive um que quando eu fui fazer um outro procedimento, aí ela abriu e viu que estava embaixo do osso, de baixo aqui. E aí extraiu. Mas os outros nenhum nasceu. Falaram que eu sou uma pessoa evoluída. Eu ia repetir a frase. Ou é um tenho fato. e eles estão aqui, né? Não, se você fez radiografia, fez exames radiográficos e não estavam, não vai aparecer do nada, né? Tá ouvindo? Eu sou evoluída. Evoluída. Isso é muito bom. Bem evoluída. Isso é muito bom. Mas é muito polêmico a questão dos terceiros molares. Tem muita literatura dizendo para removê-los, tem muita literatura dizendo para não removê-los. É mesmo? É polêmico. E como a gente decide isso? É o profissional que tem que decidir? Não, é um conjunto de fatores. Tá. Não é o profissional. Por incrível que pareça, eu não deixo dessa maneira. É um conjunto de fatores. Nos meus... E claro, né? Claro, tem um pouco de viés, mas não é isso que é importante. Nos meus 2 filhos, eu removi assim que tive condições de operá-los. Olha. Isso é um viés. E assim que a mãe também deu uma pressionada no número 1. Então, mas como é um viés, eu não posso colocar aqui que é legal, enfim, que é uma questão de viés. Mas o problema é que a grande maioria, clinicamente falando, os molares vão dar problema em algum momento. Ok. Tá? Não queremos aqui transformar a cirurgia do terceiro molar numa Angelina Jolie, que vai removendo tudo do corpo para ver se não dá nada. Né? Então, se nessa linha a gente fica banguelo, porque aí você não vai ter nunca cárie. Quando ela... É a brincadeira dos peitos, quem não conhece lá vai ver a história. Angelina Jolie sai o... Então, não é o caso, principalmente dos terceiros molares. Mas os terceiros molares, sim, dão muito problema. Entendi. Eles podem dar muita dor, eles podem nascer inclusos impactados, como você disse. Mas o problema maior, eles podem fraturar a mandíbula. Eles podem dar cistos muito grandes na região. Tá. E pode ter um câncer benigno na região, um granuloma, enfim. Vários problemas relacionados aos terceiros molares existem na literatura. Por isso que é muito pessoal e sem viés profissional, estamos ali meio a meio. Entendi. E os meus, então, não vão nascer, né? Agora já era, né? É só se alguém implantar. Né? Gente, vamos sair um pouquinho da parte técnica. Vamos lá, vida 2, casal, como é que vocês conseguem separar, trabalhando junto, acho que 24 horas, como é que vocês separam a vida... Trancando a porta de vez em quando. Trancando... É tranquilo? Vocês conseguem separar? Eu tive uma experiência que o meu último casamento, a gente trabalhava juntos e não deu certo não, gente. É que ele não tomou tanto uísque como eu. Tanto é que eu separei. Não, no começo foi bem desafiador. O começo foi mais difícil? Hoje vocês conseguem lidar super bem com isso? Hoje eu consigo. Porque no caso, é sempre a mulher, né? Porque a mulher é mais sentimental, mais tudo. Doutor Calil, ele tá com uma cara meio assim, ó, não sei se eu concordo, não sei se... Não, é que o homem, ele é mais pragmático, né? Ele sabe fechar a porta e acabou. É verdade. Enfim, ficou ali. Eu não sou assim, eu aprendi muito, só que eu aprendi muito com ele ao decorrer desses... Quantos anos juntos no consultório? Mais de 15 anos, 17, 18 anos. Socorro.
No começo foi muito desafiador ao ponto de me trancar no banheiro e chorar. É mesmo? Eu nunca fiz Sentada no isso. vaso. Ele nunca fez isso, obviamente. Mas, assim, sentava no vaso e chorava ali, porque eu estava, assim, com os nervos à flor da pele. Até porque eu queria comandar 100%. Ok. E tinha algumas coisas que eu ainda não sabia o meu limite. Uhum. E não só o limite, a estratégia mesmo profissional do comando. Sim. Eu estava ali, né? Porque você sai de uma posição como a esposa do dono Uhum. para uma administradora. E ele colocava isso muito claro, que eu era administradora. E isso a gente era como um mantra, né? Aqui dentro nós não somos um casal, aqui dentro nós não somos um casal. Então eu acordava e dormia falando, aqui dentro nós não somos um casal. Mas não é assim. Em algum momento você acaba, né, achando que ele está te agredindo, falando um pouco mais alto e de repente está te perseguindo, pegando no seu pé, e é muito mais difícil. E é muito mais difícil, porque claro que eu era mais exigida. Até hoje sou, e é um fato, e tem que ser assim mesmo, porque Sim. eu que estou comandando. Então, sim, eu tenho que ser mais exigida. Então, ele questiona algumas coisas que às vezes eu não faço, ou não porque eu não quis fazer, mas porque ali na rotina acabou não acontecendo, mas tinha que ser feita. E ele tem razão, tinha que ser feita. E diante dessas dificuldades todas, vocês já chegaram em algum momento assim a desistir e falar, não, chega, vamos acabar com essa sociedade, vai cada um para o seu lado, que é melhor, e voltar atrás ou nunca aconteceu? Eu respondo. Um dia, eu respondo. Um dia eu falei para ele o seguinte no carro. Eu respondo. Depois a palavra É porque é é sua. a minha visão, Tá, é o que ok. aconteceu comigo. Acho que há uns 10 anos, mais ou menos, eu cheguei no carro e falei assim, cansei, não quero mais ser esposa do Dr. Calil. Eu quero ser a Luciana. Eu não aguento mais ser a sua esposa. Uhum. Dentro e fora da clínica. Sim. E aí ele, com toda a calma do planeta, que eu não sei de onde vem tanta calma, foi conversando comigo, mas eu estava ali meio que irredutível. Eu já não aguentava mais a pressão, porque é realmente uma pressão. Porque eu gosto muito de atender os pacientes para fechar os contratos, para explicar tratamento, para recebê-los na clínica. Eu gosto muito de fazer isso, sempre gostei e vou continuar gostando, porque esse relacionamento faz parte de mim. Eu gosto de conversar, né? Uhum. Então, chegou um momento que eu já não estava me reconhecendo mais como mulher, como E é Luciana. desafiador mesmo, gente. É muito desafiador. E eu me sentia, mas aí era uma questão muito mais minha do que de fato era o que estava acontecendo, né? Era um momento que eu estava meio perdida e eu me sentia muito na sombra, e eu me sentia meio que nos bastidores, eu queria um pouco de espaço. E foi quando eu busquei também a nutrição. Mas aí ele me apoiou 100%, ele me apoiou Legal. 100%. 100%. Tipo, é isso que você quer fazer? Vai lá e faz. Ótimo, isso é importante Só também. precisamos negociar a questão da clínica, porque você não pode abandonar a clínica, porque afinal de contas é a nossa clínica. Uhum. E então foram anos realmente desafiadores, mas aconteceu, a família toda, né? Meus filhos me apoiaram. Nossa, meu filho, quando eu contei, me abraçou. Pô, mãe, parabéns, legal, estou muito feliz. Então, assim, foi um apoio familiar e foi muito importante para mim tudo isso ter acontecido dessa forma, com eles me apoiando. E ele sempre foi um grande incentivador meu. E engraçado, né? Você acaba trazendo uma demanda a mais e a coisa melhorou depois, doutor? Eu vou primeiro nessa linha que a Luciana está falando, e eu sei que o tema do seu programa é exatamente essa questão. Também não vou ensinar ninguém, mas eu vou colocar o que para nós dá certo. Sim, eu né? ia pedir realmente dicas, né, para casais que trabalham juntos, porque é uma história. Vamos lá, vai. Nós estamos desde 93 juntos. Então, Entre namoro, Sim. a gente já passou dos 30 juntos. Tenho Socorro. mais tempo com você do que solteira. Socorro. Vamos lá. Mas eu penso que para quem trabalha junto, né, principalmente os casais, sejam namorados, noivos, casados, não casados, relacionados, enfim, pessoas que se amam e estão juntas e trabalham juntos, eu penso que o grande desafio é você abrir a porta de onde você trabalha e, a partir dali, não ser mais um casal. Este é o grande desafio. Sim. E para nós, por isso que eu sempre cobrei. Porque sim,
Lá dentro ela pode ser a nutricionista e ela é a administradora, mas ela não pode ser minha mulher. Sim. Porque isso interfere até para os pacientes entenderem que não há um viés de qualidade em mim. Uhum. Peraí, você está falando que o Dr. Calil é bom porque você é a esposa dele? Sim. E fica difícil não embaraçar isso na cabeça das pessoas. É muito difícil. Eu teria dificuldade de ir num lugar onde a esposa está fechando o contrato do esposo, do marido, e falando, pô, mas esse cara é bom. Que cara? O seu marido? Não bate na minha ideia. E isso acontece nos relacionamentos. É difícil um não querer falar bem do outro, mas dentro do local de trabalho, você não pode correr esse risco nem esse erro. Os dois têm que trabalhar juntos, mas têm que estar separados. Sim. Na questão pessoal. Aí vai dar certo. E acho que saber dividir os papéis também, né? Quais são as atribuições de cada um? Não, mas aí é uma empresa. Não, mas você está dentro da empresa. Olha, a minha função é essa daqui, eu sou o braçal, eu sou o cirurgião, sou o protético, enfim. E a sua é essa daqui. Quando você interferir na minha, e aí tem que ter um pouco de hierarquia na coisa também. Sim. Ok? Isso em qualquer empresa tem que ser assim. A gente pensa que lá eu tenho um pouco mais de tempo e talvez as coisas tenham que funcionar colocando eu um pouco mais acima. Não acima, né? Não. Existe uma certa... a gente, às vezes, quer até colocar como mimimi. Não é. Alguém tem que estar comandando a coisa. Porque senão também vira bagunça. Falando, olha, aqui a coisa é majoritariamente, perdão, implantodontia e reabilitação. Tá? E temos a nutrição, sim, mas o braço mais forte é a reabilitação. Então, nós vamos trabalhar em cima da reabilitação. E a reabilitação vai ser importante, é ela que está em primeiro lugar. Tanto para mim como para ela. A gente sabendo dividir isso, dá certo. Pelo menos está dando certo nesses mais de 30 anos aí. Com certeza. Antes da gente entrar no nosso quiz, porque por incrível que pareça, o tempo já foi assim. Voou, né? Eu queria saber o que vocês admiram, Lu, o que você mais admira no Dr. Calil profissionalmente? Nossa. A competência, a responsabilidade e a seriedade que ele atua. Nos mínimos detalhes. O grau de exigência dele em relação a ele mesmo, a preparação de tudo, a cada detalhe para um centro cirúrgico estar redondo do jeito que ele precisa. Essa seriedade que ele carrega desde que eu conheço, desde que nós namorávamos, assim, eu sempre admirei. Um caráter profissional, assim, né? É a mulher falando do marido, mas é o que me atrai muito, é esse posicionamento dele de seriedade. Legal. Dr. Calil, o que mais admira na Luciana profissional? Você derruba a gente com esse tipo de pergunta, hein? Faça isso não. É muita coisa, né? Muita coisa. Não dá para sintetizar. Eu sintetizei. Não, mas você não. Você até alguma foi coisa aí que é mais forte dentro muito disso forte, tudo, dentro muito de forte. todas essas competências. Não, eu acho que assim, usando a literal, a eficiência. Olha. A eficiência chega a me incomodar. Desde o 10 na prova. Porque senão eu fico blá, 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 blá. Não, a eficiência, acho que você pegar assim, a palavra como ela é, a eficiência chega a me incomodar. Desde o 10, quando foi aluna. Perfeito. Né? Passamos agora então para o quiz, que é uma parte um pouquinho mais divertida do nosso bate-papo aqui. Temos as plaquinhas, Walter? Nossa, nem foi combinado. Tô com medo agora. O nosso quiz funciona assim, a gente tem duas plaquinhas, um lado escrito eu, um lado escrito ele ou ela, tá? E aí eu tenho umas perguntinhas, vocês não se olham. Pode entrar, pode entrar. Vem, passa, isso. Então vocês não se olham, tá? E aí de bate pronto, quem é mais, tá? Virou, colocou, aí a gente olha pra ver se vai dar certo, ok? Capturei. Deu pra entender? Capturei. Tranquilo? Vamos começar? Quem é mais detalhista com o trabalho? Olha, um acha que é o outro. É bem difícil. É porque a gente é muito chato. Os dois são. Ela é chata.
Eu falei, os dois são chatos, ele já me chamou de chato. Vamos lá, então. Vocês podem comentar depois, tá? Tá. Quem é mais romântico no dia a dia? Já que vocês são um casal profissional e na vida pessoal, a gente vai misturar. Quem é o mais romântico ou romântica? Depende do dia, mas... Olha, é mesmo? Bateu, ó. Lu. Bateu? Lu é mais romântica? Eu acho que eu sou. Eu tô mais pro troglodita, né, do que pro romântico. Não, mas quando ele quer, ele consegue. É complexo. Tá. Lu é a mais romântica. Muito. Ok. Próxima pergunta. Quem tem mais iniciativa em casa? Quem é aquele que... Vamos falar... Não, eu não, errei. É ele mesmo. Porque, aliás, gente, Luciana Kirsten, ela acorda às 5 da manhã, ela coloca lá, bom dia vida, bom dia saúde, aí ela faz sucos deliciosos, ela faz receitas, que eu tô sabendo que tem uma participação muito forte do marido nisso tudo. Claro. Comentem. Porque você disse, né, que vê os meus stories, vê lá aquelas frutas frescas, lindas, maravilhosas, né, pitaia. Então, mas aí tem alguém que precisa buscar essas frutas, né? Precisa alguém que precisa realizar os meus desejos. No caso é ele que vai na feira, ele que vai na feira mais tão distante para pegar a mandioca que eu quero, que eu preciso, entendeu? Entendi. É isso, doutora? Primeiro que 5 horas ela acorda agora, né? Porque eu que acordo às 4. É verdade. Mesmo? Eu acordava tipo 11, no final de semana acordava meio-dia, perdia metade do final de semana dormindo. Vamos combinar que foram anos batalhando. Eu aprendi ele acorda. muito com ele, com ele. E hoje assim, eu sou 5 horas da manhã, que legal. Agora eu treino de manhã, antes eu treinava à noite. Pode falar tudo mesmo? Pode falar. Deve, a gente quer saber essas histórias. Vai ficar gravado o trem? Tá gravado, tá todo mundo... Tá ao vivo e vai ficar gravado, vai. Não comia nem salada. É verdade. Mesmo? O hábito de São Paulo, eu falei no começo do programa que eu vim de São Paulo. Em São Paulo a gente come muita sopa, salada, né? E aqui não tanto. E quando eu apresentei uma folha de alface para ela quase teve um infarto. Não tô acreditando nisso. Verdade. Gente, meu Deus, na minha adolescência... rabanete é coisa da Rapunzel. Quando eu era adolescente, meu café da manhã era pão de cará com Fanta laranja. Não acredito nisso. Sério? É que todo mundo acha que eu sou... que eu sou o cara que Mas eu não sigo... nutricionista, gente. Eu sou o cara que sou... Né? Não, ao contrário. Você já era muito mais Eu sempre fui, eu sempre gostei... Não era muito mais. Não, Não é bem assim, não, eu né? como, Cada coisa eu tenho na sua também casinha. uns X-Track, né, que a gente faz. Eu adoro um hamburgão, aquele bem, né, pro coração infartar. Eu gosto. O Burger Neger do X. Não, eu gosto, tranquilo. Mas no dia a dia, não. Né? Antes de vir para cá, eu fiz uma salada. Eu cuidei do meu pães com ovos e um café. Meio pé de alface, 2 rabanetes, limão. Isso me ajuda bastante. Agora, em relação à continuidade da resposta, sim. Aí eu adoro, eu vou na feira, então assim, eu vou jogar bola em São Vicente, Praia Grande, onde tiver, eu já dou aquela paradinha e vou lá e faço aquela... Né? Eu adoro o cara gritando. Meu, eu acho muito divertido, né? Porque é muito cultural nosso. Eu já nem tanto. Você não viaja pela Europa, pelos Estados Unidos, ou seja, lá onde for, e encontra um cara, né, gritando, olha, meu, é muito legal. Esse o cara quase tira o teu tímpano. Deixa ele ser feliz lá, né? Eu não curto tanto, eu prefiro um hortifruti. E a qualidade das feiras ainda é muito boa, né? Aí que eu concordo outro com dia não, faz uns 20 dias, eu comprei um rabanete em uma das cidades nossas aqui. E quando eu cheguei e fui fazer o rabanete no domingo, eu consegui perceber o amargo do rabanete, aquele que tem uma característica. Os que eu compro normalmente naqueles empórios maravilhosos, eu não consigo perceber. Então aí você consegue entender que é diferente. Bom, e eu trago isso. E aí o resto vocês vê naquelas coisas lindas, fala, caraca... gente, agora vocês sabem a fonte, como que chegam até mim as frutas, as verduras e os legumes. Então, não é mágica, Muito alguém traz.
Eis o alguém. Vamos continuar o nosso quiz. Tá. Quem é mais emoção, menos razão? Aquele que é mais emoção, que fala assim pra tudo. Ai, meu Deus. Não. Que vai pelo emocional, deixa a razão pra lá. Quem é o mais emoção? Não Negativo. concordaram. Não, Cada não um concordo. acha que é o outro. É ele. Ele muitas vezes não raciocina um nada. Um nada. E toma atitude assim, então olha, fiz isso. Hã? Não, doutora, ela é mais? Mas depende do assunto, né? Ah, tá. É. Mas tem uma característica mais, assim, sempre tem aquele que é mais razão, aquele que é mais emoção. Não, eu sou 880. Viu? Entendi. Então, cai tá mais aqui. na emoção. Mas Não, no dia a dia... É só um ponto de vista. Depende. Depende dos assuntos. Mas vamos lá. Vamos lá. Quem tem mais dificuldade para pedir desculpa? Reconhecer que está errado. Não se olhem, vai. Não vou olhar, não. Não vou olhar, não. Não bateu de novo, gente. Boa. Tá vendo? Viu? Vai. Tá vendo? Preciso. Nunca é muito forte. Nunca Olha, é muito forte. eu falo que a palavra nunca é perigosa. Nunca e sempre. Eu não uso a palavra nunca e nem o sempre. maioria das vezes. É mesmo? Não é mesmo. É mesmo. Tá bom. E o seu ponto de vista? Por que ela? É porque ela é dura na queda. É difícil de reconhecer? Não, ela é dura na queda. Porque você vai pro quarto, se tranca, mas não pede desculpa. Eita. É. Tá bom, né? Estão há 30 anos juntos, tá dando certo, gente. Próxima, quem é o mais ciumento? Ou ciumenta? Eu acho que, sei lá, vou colocar aqui, mas... Ai, tá vendo? Não assume. Assume logo. Gente... Lu é ciumenta? Quando era... Tava começando... Percebeu que gaguejou umas 3 vezes? Porque assim, quando a gente tava namorando, eu era muito ciumenta. Até porque o James dava bastante motivo, né? Tem a história do James Bond, é verdade. Ele tá morrendo. Ainda não morreu? Não, tem um aventureiro, Até pô. hoje Pelo ele amor fala- de Deus hoje também. Até hoje ele fala das minhas roupas. Olha, tem uns ciúmes aí então, hein? Até hoje você fala das minhas roupas. Pode falar, doutor. É. A palavra é sua. Não, mas eu acho que, eu penso, né? Eu penso que um ciúmes controlado é legal. Ok, sim. Dá uma pitada Mas eu acho no que a trem. gente já atingiu Mas, isso. mas a gente não tem mais Não essa... é aquele ciúmes não, doentio, nem de né? brigar, nem de reclamar, nem de falar tira essa roupa, nunca. Tá. Nem quando nós éramos namorados, nunca. Pelo contrário. Tá bom. Não vou nem falar dos seus... ou Não vou falar, não vou falar das piscinas, porque acho que, né, você poderia falar então, já que tá... Deixa quieto. Tá. Eita, tem histórias, ó. Viu? Não, ela tá falando que, né, eu sou ciumento. Não. Não, tem algumas coisas que ele não é, que ele até incentiva. E eu falo, não dá, né, Veja se eu amor? sou um homem ciumento. Entendi. Mas Tá deixa bom, esses mas bastidores. tá cuidando bem. Não, ele cuida muito bem. Aí não, né? Aí é pé no peito também, né? Se vacilar, é pé no peito. Aí também Última não. perguntinha, vamos ver agora se... Vamos ver se... Essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os casais, que são casais, né? Com parceiros na vida real. Quem gosta mais de namorar? Namorar, tá? É o namorar. Tá bom, vai. Olha, acho que foi a única que vocês acertaram, gente. Esta compensa todas as outras. Olha! Aê! Deu bem, Entendi! Se deu bem. Fui bem, hein? Fechou bem, hein? Você pensa o quê? Sempre... Fechou bem. Tá, Fechou bem. entendi. O James sempre tem uma carta na manga. Fechou muito bem. Né? Parabéns. Muito bem fechado, muito bem fechado. Não. Nossa, vou até beber água depois dessa. Fiquei Não vermelha. adianta perguntar um monte de coisa. A última. Já matou todas as outras. Pronto. Ok. Nossa, imagina. Eu ia ficar chateada mesmo.
E um momento agora para a gente finalizar esse nosso bate-papo delicioso. Deixa eu escolher aqui uma bem... Vem cá, Walter, escolhe aqui entre as três. Valtão, só fica tirando sarro da gente aí. Walter. Escolhe uma dessas três aqui. Lascou. Tudo que você está escutando. A 2? Então vamos lá. Um casal na vida, na profissão, acredito que vocês já realizaram muitas coisas juntos. Muitos objetivos, muitos sonhos. Tem os filhos, que nós nem quase não falamos dos filhos. Mas qual um sonho que vocês ainda querem realizar juntos? Tem? Tem. Manda. Viajar mais. Viajar o mundo. Mas tipo assim, sair um tempo, um período? Não, nada específico. Eu tenho um, né, que acho que todo homem que vai chegando aos 60, ou a maioria deve ter, né, que é meio retardado. Então a gente vai ficando meio idiota. Mas é pegar um carrão e sair por esse Brasil, pela América do Sul, conhecendo mais, viajando mais, passeando mais. Eu até pensei nos Mas homes, tipo um né? trailer, ou Então não? até tinha pensado nos trailers e tal, muito mas legal. hoje com a tecnologia que os carros vêm tendo, eu penso que já não iria nesse caminho. Mas Tá. sim, cheguei por um período falar sobre isso e pensar sobre isso. Mas a tecnologia dos carros, o tamanho dos carros, tem me feito mudar de ideia, mas especificamente colocá-la e ficar aí 60 dias, 90 dias girando o Brasil, girando a América do Sul. Lu também? É o sonho? É a vontade dos dois, assim? Tá muito, legal. muito Muito conectado. alinhado. Uhum. Eu acho que vocês têm tudo para realizar e só em... Sem dúvida. Daqui a pouquinho a Daqui gente a já vai pouco. saber, já teremos notícias. Luciana Kirsten. Daqui a pouco vai ser Bom Dia Vida, Bom Na Dia estrada, Saúde, todas as cidades do Brasil. Kirsten cada na semana estrada. num lugar. E agora é pra gente finalizar mesmo, em uma palavra ou em uma frase, como que vocês podem, cada um, tá? Como que vocês podem definir a história de vocês? Uma frase ou uma palavra? Isso é difícil, eu sei. Não é. Não? Então Não. vai, doutor Calil. Uma palavra Ou frase. da nossa jornada Aham. extraordinária. Nossa, gente. Vai, Lu, sua vez. Realização. Que Eu sou uma mulher gente. realizada. Que lindo, que lindo. Realizada mesmo. 2 filhos incríveis. Uma família, né, a gente tá num momento de vida assim, né, na meia-idade. Eu me sinto muito realizada. Eu sou jovem. Agora é aquele Verdade, momento você. que a musiquinha sobe, né? Que ficamos todos emocionados. Eu sou jovem. Mas de verdade a história de vocês é linda, é inspiradora. Eu conhecia um pouco mais da Lu, né? Mas você sempre fala muito também, né? Do seu marido, da empresa que vocês, não só da empresa, mas a história que vocês construíram juntos mesmo, né? E hoje a gente pode entender um pouco melhor por que isso dá tão certo, por que vocês dois estão num caminho tão inspirador. Acho que é inspirador para as pessoas, né? Então, um prazer ter vocês aqui. Obrigada de verdade. Prazer é nosso. É meu. Vanessa, Foi tranquilo, doutor? não parou até agora, né? Tá funcionando, então vamos embora. Eu agradeço demais o seu convite, o convite da sua equipe. Agradeço demais o espaço que você está nos cedendo, que a gente sabe que isso não é um valor impressionante. O bate-papo foi maravilhoso, espetacular. Você é uma pessoa muito gentil, o primeiro contato que eu tenho com você. E fica aqui um grande beijo para você e para toda a tua equipe. E, se Deus quiser, a nossa casa está aberta para todos vocês. Obrigada. Obrigada, Lu. Eu que agradeço, Van. Sempre um prazer. Muito feliz de estar aqui. Que bom. Faltava o Tricocast. É verdade. Tem presentes, né? Já ia esquecer. Já agradecer, então, antes aos nossos parceiros aqui, Turbine Mídia Brasil, onde estamos realizando esse nosso podcast. Vocês conheceram a estrutura aqui, né? Super espetacular. Linda. Impecável. Então, se você está procurando aí estratégias para suas redes sociais, visibilidade, eles cuidam também do meu perfil, além desse espaço incrível que vocês têm aqui. Regina Pérez Paisagismo também, sempre trazendo essas decorações aqui pra gente. Tem assinaturas florais também. O nosso
o nosso jantar. Ela que fez aquele arranjo lindo, é um Lindo. Trabalho incrível. Obrigada, Regina, pela parceria também. E a Os Forneria, que tem presente para os convidados. Pizzaria ali na ponta da praia. Uau. Também as famosas rosetas. É só a caixa, tá? Uau! Mas os convidados ganham também uma Muito pizza obrigada, da Os. muito Thaisa, obrigada, obrigada pela parceria. E lá tem massa integral também, viu, Lu? Tem umas Eu coisas... conheço. Por isso que eu falei muito obrigada, porque eu sei o que tem na Os. Obrigada, gente. Um prazer conhecer um pouquinho mais a história de vocês. Obrigada, Van. Você que está em casa já sabe que segunda-feira... A gente está caminhando aí para o finalzinho da temporada. O Tricocast é a segunda temporada. A gente está caminhando aí para os últimos episódios. Mas nos acompanhem sempre às segundas-feiras aqui no Ao Vivo. E no Tricotar também lá na TV Cultura Litoral, terça-feira às 5 da tarde, reprise às 10 da manhã. Vocês podem ver também a Luciana lá como tricoteira, fazendo parte do nosso cenário. Encontro vocês novamente na semana que vem. Um beijo e até semana que vem.